saber tudo sobre o drone DJI Mini 4 Pro? Nesse vídeo eu vou mostrar o que esse modelo compacto consegue entregar. Mesmo bastante pequeno, ele tem tecnologias tão interessantes quanto um Air 3 ou um Mavic 3. Nessa análise também mostrarei as diferenças do Mini 4 Pro frente ao Mini 3 Pro e também sobre o recém-lançado Air 3. Então já deixa o seu like, assina o canal, porque eu ainda terei vários outros vídeos com o Mini 4 Pro e com outros drones, como com o Mavic 3 Pro, que em breve terá uma análise completa. Ah, só uma coisinha, há poucas horas atrás a gente estava gravando esse vídeo em uma praia no Moçambique, que era um local extremamente bonito, o dia começou legal, de repente o vento foi apertando, começou a aparecer nuvens e a chuva chegou no meio da review. Tivemos que desconsiderar tudo que a gente fez lá, mesmo já com boa parte da review gravada, e dessa vez a review é aqui dentro do estúdio. Mas eu prometo que em futuras reviews eu volto para a parte externa, que é onde eu curto gravar esse tipo de imagens. Mas fiquem tranquilos, que vai ter muitos testes nessa review. Vou começar falando pelo design do Mini 4 Pro, que lembra muito um Mini 3 Pro. Mesmo tamanho, mesmo conceito, abaixo de 250 gramas, que em alguns países pode ser um diferencial, já no Brasil não faz nenhuma diferença, ele vai precisar das mesmas autorizações para voo que um drone maior. Uma curiosidade é que a DJI já manda esse protetor aqui para as hélices ficarem travadas mesmo no kit mais básico. Isso não é comum, mas é um detalhe bem legal, já que você pode colocar o drone assim dentro da mochila e não ficar se preocupando com as hélices soltas, eventualmente até quebrar. Na parte frontal também tem um protetor da câmera, do gimbal e dos sensores frontais. Basta puxar aqui de baixo e pronto. Antes de eu abrir o drone, deixa eu mostrar como que ele é ao lado de um Mini 3 Pro. Olha só, na parte de baixo a gente vê que o Mini 4 tem uma luz de LED extra e também sensor de posicionamento. Isso é interessante para manter o drone mais estável. Mas ele lembra muito visualmente, olha só. Mesmo tamanhinho, a parte de trás exatamente igual, tirando aqui essas perninhas que eu já vou mostrar. Mas a grande diferença está aqui, ó, nos sensores de obstáculos. Enquanto no Mini 3 Pro a gente tem um sensor direcional, ou seja, ele pega a parte da frente, no Mini 4 Pro a gente tem sensores com lente de olho de peixe. Essa lente é um pouco saltada e inclusive o posicionamento dela faz o drone cobrir uma área maior. Por isso que o Mini 4 Pro tem sensores de obstáculos omnidirecionais. O que quer dizer isso? Ele consegue capturar obstáculos em todas as direções. Não é apenas aqui na frente que ele tem os sensores, aqui na parte de trás também. Olha só, agora deixa eu já abrir ele aqui. Os sensores da frente pegam a parte da frente, na lateral e até um pouco da parte superior, enquanto esse sensor posicionado aqui na parte de trás pega a parte de trás, as laterais e a parte superior, enquanto esses outros dois sensores pegam a parte de baixo do drone. Então ele consegue detectar obstáculos em todas as direções e torna o drone muito mais seguro e também traz uma série de funcionalidades extras que eu vou comentar adiante. Deixa eu só fazer um último comparativo aqui com o Mini 3 Pro. Reparem que na parte aqui dos braços frontais, o Mini 4 Pro também tem uma perninha, então aí vai ajudar a evitar que a câmera frontal fique encostando em algum obstáculo. É uma modificação que já veio junto com o Mini 3 e que a DJI adicionou no Mini 4 Pro, mas de resto muito parecido. Inclusive a câmera, aparentemente, né, na parte visual, elas são praticamente idênticas, as mesmas informações aí de 24mm e abertura f1.7, mas eu já falarei sobre isso. Uma outra curiosidade é que as baterias do Mini 4 Pro cabem no Mini 3 e no Mini 3 Pro e vice-versa, ou seja, a DJI fez uma compatibilidade entre essas duas gerações, o que é muito legal, facilita, até vai proporcionar, por exemplo, quem tem um Mini 3, através aí de um combo Flymore, comprar a versão mais barata do Mini 4 Pro e utilizar as mesmas baterias. Eu acho que é algo bem interessante, mas falarei um pouquinho mais de bateria daqui a pouco. Antes de mais nada, quero agradecer à loja DJI,
que mandou o Mini 4 Pro em primeira mão para eu ter esse vídeo junto com o lançamento global, dia 25 de setembro. Aliás, no dia do meu aniversário. Que belo presente, não é? Lembrando que a loja DJI dá garantia de 12 meses, assistência técnica nacional, todas as homologações necessárias e nota fiscal. Outro detalhe, ela não vende produtos reembalados, ou seja, é uma segurança que você vai comprar um produto original da DJI e não terá incomodações. O Mini 4 Pro vai chegar oficialmente ao Brasil nas próximas semanas. Fique ligado lá em nosso site que assim que a loja DJI anunciar, eu vou publicar uma notícia. Falando da câmera. O modelo que vem junto aqui com o Mini 4 Pro é muito parecido com a câmera que vem no Mini 3 Pro. Como eu já mostrei, visualmente aparenta até ser a mesma câmera, mas não é. Ambas trazem sensor de 48 megapixels, 1/1.3 polegada e abertura fixa f1.7. Uma lente de 24mm capaz de gerar vídeos em até 150 megabits de bitrate, mas as semelhanças param por aí. A câmera que tem aqui no Mini 4 Pro é uma câmera que entrega algumas funcionalidades extras. Enquanto no Mini 3 Pro é uma câmera de no máximo 4K 60 fps, no Mini 4 Pro alcança 4K 100 fps para a câmera lenta. Já o modo padrão é 4K 60 fps. Uma outra característica bem interessante, o Mini 4 Pro suporta perfil de cores HLG e D-Log-M com até 10 bits de cores. Isso aí, para quem mexe com uma pós-edição, é muito interessante. É uma característica que não está presente no Mini 3 Pro. Uma outra exclusividade da câmera do Mini 4 Pro é o modo noturno. Ele consegue tirar aqueles granulados das imagens com baixa iluminação e também melhorar a qualidade das cores. Uma característica bem semelhante com a câmera wide do Air 3. Sabem por quê? Porque a câmera do Mini 4 Pro é exatamente a mesma câmera wide do Air 3. Aquele famoso sensor aí de 1.3 polegadas que a DJI está colocando em vários dos seus produtos e cada vez otimizando mais ele. A câmera mantém o conceito de girar 90 graus, ou seja, você não tem nenhuma perda na resolução. Quando você está utilizando um drone como uma Mavic 3, modelos anteriores como um Air 2S ou mesmo um Air 3, existe um corte nas laterais. O Air 3 tem um modo de foto e vídeos verticais, porém nesse modo ele está cortando as laterais. Aqui em modelos que tem a câmera girando, não, ele está entregando 100% da resolução. Basta você apertar um botão que ele vai girar a câmera e você terá o cenário, um take, captando mais coisas. Todos os outros modelos de drone da DJI existe um corte nas laterais, o que não acontece com os modelos Mini 3, Mini 3 Pro e também aqui com o Mini 4 Pro. Isso é muito legal se você busca compartilhar os seus conteúdos no TikTok, Instagram Reels ou YouTube Shorts, que são redes sociais que têm o conceito de imagens na vertical, em modo retrato, chamado de proporção 9:16. A proporção tradicional de TVs e de YouTube é 16:9. Ah, e respondendo alguns dos prováveis comentários, a câmera do Mini 4 Pro não embaça. Uma outra grande novidade está aqui, ó, a tecnologia de comunicação, de transmissão entre drone e controle, O4. Essa tecnologia chegou junto com o Air 3 e agora também estreia numa linha Mini, sendo o Mini 4 Pro o segundo drone. Quais são os diferenciais? Principalmente distância de controle. É possível controlar um Mini 4 Pro com uma distância de até 20 km. Incrível, isso sequer é permitido, mas o fato de ter uma tecnologia de comunicação tão eficiente garante que a estabilidade do sinal fique muito boa em distâncias menores, mesmo quando em cenários urbanos. Além disso, a transmissão de resolução da câmera do drone para a tela do controle ou mesmo do seu celular se tiver com o controle sem tela é em resolução Full HD 60 fps. E falando do controle, uma grande novidade,
antenas externas. Isso é muito legal, porque quando eu quero controlar o drone, se ele estiver em cima de mim, basta eu deixar as antenas nessa posição. A comunicação é feita assim. Ah, o drone foi para aquela direção? Eu posso simplesmente mudar as antenas e segurar o controle de uma forma melhor para mim. No controle RC de primeira geração, a comunicação é feita nessa direção. Então, se o drone está em cima, eu tenho que segurar assim. Na medida que o drone se afasta e vai para a minha frente, eu tenho que mudar a posição do controle e acaba sendo muito ruim para determinadas situações. Aqui não, eu posso sempre manter o drone olhando para a tela que não pegue um reflexo e mudar a direção das antenas, por exemplo. Outra grande novidade é que o processador que está aqui dentro do controle RC2 é mais rápido do que o processador do RC, e isso melhora muito a usabilidade do controle. Eu me incomodo bastante com aquele controle porque ele demora para abrir determinados comandos, mesmo as configurações do drone, ou até mesmo para ligar. Tudo aqui vai ter uma resposta mais rápida, então ficou mais legal mexer nesse controle aqui. Outra coisa, enquanto lá ele tem 8 GB de armazenamento, o RC2 pulou para 32 GB de armazenamento. Isso vai ser interessante na medida, por exemplo, que você vai salvando perfis de waypoints e mesmo gravações da tela. Aliás, eu já vou falar sobre o waypoints, que é bem legal. Enfim, um controle muito interessante. Ele tem um design muito parecido com o RC de primeira geração, uma tela de 5.5 polegadas, 700 nits, mas como eu falei, por essas modificações ele melhorou bastante. Agora eu vou falar de baterias. Como eu já coloquei antes, existe uma compatibilidade entre as baterias do Mini 4 Pro e do Mini 3 e Mini 3 Pro. Mas a curiosidade é que é o seguinte, mesmo o drone trazendo sensores mais eficientes, captando todas as direções e consequentemente precisando de processamento maior do que apenas as 3 direções do Mini 3 Pro, a autonomia de bateria foi muito próxima. 34 minutos com a bateria padrão e até 45 minutos com a bateria Plus. Lógico que essas são métricas em cenários ideais. Na prática, normalmente fica aí na casa de 20% a menos. 10% de garantia até o drone começar a apitar pedindo para pousar e uns 10% aí que sempre conta na maioria dos modos de voo que a gente vai mudando bastante direção e vento e por aí vai. O tempo de carga de uma bateria padrão é de 58 minutos quando carregando em 30 watts. Já da bateria Plus é de 78 minutos. Entre os tempos mais rápidos de drones da DJI. E se as baterias são as mesmas, o hub de carregamento também. Esse hub acompanha o kit Fly More. Então quem comprar vai poder carregar 3 baterias sequencialmente. Através aqui de um botão você consegue saber qual é o status de carga da bateria. Ele também tem uma conexão USB-C que permite alimentar outros dispositivos e usar as baterias como um power bank, por exemplo. Uma coisa legal é que se você tiver um power bank, você consegue carregar as baterias do drone. Eu já fiz isso lá na review do Mini 3 Pro, eu mostrei, então é uma questão interessante, às vezes para quem viaja muito longe, ele leva um power bank e vai conseguir dar uma carga extra nas baterias através desse hubzinho aqui. E como eu coloquei no início, o Mini 4 Pro tem sensores omnidirecionais que captam todas as direções. Isso é muito bom para a segurança, já que independente da direção que o drone for, ele está detectando obstáculos. Você pode simplesmente fazer o drone parar quando detectar um obstáculo. Pode sim ativar a opção para o drone se desviar. O drone está indo em uma direção, tem uma árvore, alguma coisa, ele vai se desviar, ou você pode desligar os sensores. E se fizer isso, ele vai colidir caso você não pare o drone. Mas além da questão de segurança, o mais interessante no meu modo de ver é a função Active Track associada ao APAS. Com o APAS 5.0, o drone consegue analisar de forma bem rápida obstáculos em todas as direções. E o Active Track 5.0 faz o drone seguir um alvo determinado pelo piloto. Não importa a direção que você queira colocar o drone. Ou seja, é possível colocar o drone na lateral, atrás, numa diagonal, na frente, tudo de forma
muito fácil e rápida. Basta clicar num botão na tela, automaticamente, na medida que você vai se mexendo, se movendo, o drone entende a rota e se posiciona na direção que você escolheu. Com o ActiveTrack 4.0, isso não é possível. Ele só segue de trás ou de uma das laterais. Então é um avanço imenso nessa tecnologia, muito melhor aqui no Mini 4 Pro comparado com o Mini 3 Pro. É o mesmo nível de tecnologia presente no recém-lançado Air 3 e nos modelos da linha Mavic 3. Lembrando que esse tipo de funcionalidade também está presente no Point of View, que é o drone circulando um alvo, mesmo quando ele está em movimento, ele consegue fazer essa correção e vai se desviando de obstáculos. O modo Spotlight, que é quando você define um alvo e você controla o drone, porém a câmera fica focada naquele alvo que você definiu, além dos voos tradicionais, mesmo os modos Quick Shots e por aí vai. Os sensores estão funcionando em todos os modos do drone, apenas não quando você está voando em modo esporte. Mais uma funcionalidade muito legal graças aos sensores em todas as direções. O RTH avançado, ou seja, Return to Home, voltar ao ponto de partida. Em um drone tradicional, ele sobe a uma determinada altura e vai voltando reto. O RTH avançado, ele analisa a rota de retorno e vai se desviando de obstáculos. Fica mais seguro, já que ele está vendo tudo que tem no caminho de volta, como mais rápido, já que ele pega uma rota mais rápida para retornar. Isso é muito interessante, principalmente se você tiver com pouca bateria e não teve cuidado, mandou ele muito longe e ele começa a voltar sozinho, esse modo pode ajudar. Falando de funções, todos os modos já conhecidos, como os modos Quick Shots, que são takes automáticos, você vai lá, marca um alvo, o drone faz um take diferenciado, bem suave, estão completos aqui no Mini 4 Pro. O modo de voo Master Shots, que é um conjunto de 10 takes diferentes, movimentos diferentes, também estão presentes aqui. Todos os modos de fotos panorâmicas e o modo Hyperlapse. São modos muito legais e que podem gerar imagens bem interessantes. No caso do Hyperlapse, aquele vídeo acelerado fica bem bonito. É o modo Timelapse, que todo mundo conhece. Mas tem dois outros modos que são muito legais e transformam o Mini 4 Pro comparado a outros modelos da linha Mini e até modelos anteriores, aí, como um Air 2S, por exemplo. O primeiro deles é o modo de voo automático. Você pega o drone através dos sticks de controle, manda ele em uma direção. Basta pressionar um botão, ele vai seguir naquela direção, naquela velocidade. Isso vai proporcionar você fazer imagens muito mais suaves. Quem não quis aí enviar o drone por uma distância bem longa e sem querer botou o stickzinho um pouco para o lado ou estava indo em uma velocidade e aumentou um pouco, acabou esse problema. Mais do que isso, o modo de piloto automático proporciona você utilizar os dois sticks. Então é possível, por exemplo, mandar o drone para frente e para cima. Ele vai calcular o ângulo. Naquele momento que você apertar o comando de ativar essa função, ele vai manter exatamente aquele conjunto de movimentos que você estava no stick. Isso é muito legal, galera. Mais do que isso ainda é que, se você quiser mandar ele para cima e para frente, você ainda vai poder ter o controle dos sticks, ele vai seguir nessa velocidade para cima e para frente, e se eu botar para o lado, por exemplo, ele vai fazer um conjunto novo de comandos. E isso vai proporcionar imagens muito mais legais nesse nível de drone. Já estava disponível nesses dois modelos aqui, e agora chega no modelo da linha Mini, o que é muito legal. Aqueles Hyperlapse que a gente novamente tem o mesmo problema que eu falei ali, que acabavam ficando meio tremidos, acabou. Agora é tudo por responsabilidade do drone e bem suave. É muito legal. E por fim, uma das tecnologias que é aquela tecnologia que transforma o produto, modo Waypoint. Modo Waypoint é um tipo de tecnologia que permite você fazer um voo, gravar esse voo e depois
fazer o mesmo voo em um diferente dia, em um diferente ano. Olha só como isso é interessante para transições de imagens, mapeamentos de locais ou mesmo acompanhamento de obra. Você consegue fazer um voo em um determinado dia, definindo altura, distância, posição da câmera, velocidade do drone. Salva esse modo. Daqui a um mês você faz exatamente o mesmo modo. Daqui a um ano você vai poder fazer exatamente o mesmo voo, galera. Isso para a transição, ou mesmo como eu falei, os outros usos, é muito legal. É um tipo de tecnologia que chegou junto com o Mavic 3, também está presente no Air 3 e agora num modelo da linha Mini. Ou seja, coloca o Mini 4 Pro no mesmo nível de tecnologias presente nesses dois modelos mais robustos e mais caros, porém em um corpo muito menor e muito mais barato. Gostei bastante. Mas o que conta no final do dia é o preço por todas essas tecnologias. Felizmente, ele veio no mesmo nível de preço do Mini 3 Pro, porém entregando uma série de funcionalidades extras, várias otimizações bem importantes. Algumas na câmera, várias relacionadas à segurança, muitas funcionalidades extras e também uma tecnologia melhor de comunicação, assim como novos controles. Então eu acho que é um preço que tem sentido, continua deixando o drone extremamente atrativo e certamente será um dos modelos de maior sucesso da DJI. Eu não tenho dúvida disso, porque ele consegue ficar no mesmo nível de um Air 3 e de um Mavic 3, porém em um corpo muito menor, muito mais fácil de carregar para qualquer lugar. É aquele drone que eu sempre falo, perfeito para viagens. O Mini 4 Pro só reforçou essa minha fala. Lembrando que nas próximas semanas ele vai chegar ao Brasil, então fique ligado lá no site do mundoconectado.com.br que certamente eu terei uma notícia a respeito. Mas aí você me pergunta, vale a pena trocar um Mini 3 Pro por um Mini 4 Pro? Olha, depende. O Mini 3 Pro é um excelente drone. Foi a minha escolha de melhor modelo do ano de 2022. E ele continua sendo um excelente drone. O porém é que o Mini 4 Pro traz uma série de tecnologias a mais do que o Mini 3 Pro. Então se você pensa apenas na filmagem, na qualidade de imagens, talvez não tenha sentido. Mas se você busca mais funcionalidades, o Mini 4 Pro vai entregar algumas bem interessantes, como o modo Waypoint, o modo de voo automático, o Active Track 5.0 e um controle com uma estabilidade um pouco melhor. Não acho que é um problema isso no Mini 3 Pro, já que funciona muito bem, porém é uma evolução por parte aqui do Mini 4 Pro. Se você já tem, eu não trocaria, mas para quem está analisando comprar um dos dois, certamente o Mini 4 Pro é uma opção bem mais interessante. Tá, mas eu não quero saber do Mini 3 Pro versus Mini 4 Pro. Eu quero saber do recém-lançado Air 3. Qual que eu compro? Ele ou o Mini 4 Pro? Depende. O Air 3 é um produto consideravelmente mais robusto. 720 gramas de peso contra 250. É praticamente 3 vezes o peso. E o que isso muda? O Air 3 é um drone consideravelmente mais robusto. Vai se sair muito melhor com ventos mais fortes. Ele consegue entregar uma estabilidade maior de imagem e também é bem mais seguro. Voar com um Mini em ventos fortes pode sim ser um problema, porque ele é um drone extremamente leve. Mesmo tendo nível escala 5 contra o vento, ele é muito leve, então se vier uma rajada muito forte, pode causar um problema. Já com o Air 3, isso é muito menos provável. Mas não para por aí. O Air 3 tem um conjunto com duas câmeras. Uma exatamente igual à do Mini 4 Pro e uma média tele, que é de ótima qualidade. Eu já tenho um vídeo do Air 3 lá em nosso site, que eu faço vários comparativos, mostro como que é o resultado dessa câmera. Ela entrega uma qualidade muito boa e inclusive quase todas as funcionalidades do drone associada à câmera wide tradicional
também estão presentes na câmera tele, inclusive os modos Quick Shot e o Active Track, por exemplo. O R3 é interessante principalmente se você busca diferenciais relacionados às câmeras, já que ele tem esse conjunto com duas câmeras. Em relação às tecnologias, eles são idênticos. O que o R3 tem? O Mini 4 Pro também tem. Agora tem uma coisa que o R3 nunca terá: a portabilidade de um Mini. Isso é muito legal, faz a diferença, é muito bom poder colocar o drone em qualquer lugar. E como vocês estão vendo aqui, olha só o tamanho, a diferença de tamanho. Não é apenas do peso, é um tamanho consideravelmente melhor para a linha Mini, entregando o mesmo nível de funcionalidades. E aí, galera, acharam que o Mini 4 Pro é de fato um dos melhores lançamentos da DJI, como eu achei? Para mim, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores modelos que a DJI já lançou. É um drone que vai agradar um grande público, mesmo quem está buscando um drone com uma pegada aí para trabalhos profissionais, vai ser atendido pela qualidade da câmera ou pelo número de funcionalidades. E para quem quer o drone para hobby, precisa de um drone ou busca um drone para captar momentos de suas viagens, ele é perfeito, com um preço abaixo do que um R3 e com um salto considerável de funções sobre o Mini 3 Pro. Tranquilamente, o Mini 4 Pro passa a ser o melhor drone lançado em 2023 por tudo que considera o drone, desde preço a funcionalidades a tamanho, ou ao menos até a DJI lançar um novo modelo, porque ultimamente ela está lançando muitos produtos. E se você curtiu o vídeo, peço novamente para dar o like, assinar o canal e ficar ligado, porque a gente vai ter muito conteúdo com drones aqui, seja com o Mini 3 ou com outros modelos, como eu falei, com esse poderoso Mavic 3 Pro, um drone que traz um conjunto com 3 câmeras, uma com sensor de 4/3 polegadas, ou seja, vai entregar altíssima qualidade, uma média tele exatamente igual tem aqui no R3, e uma com zoom 7x, então é um conjunto de câmeras bem diferenciados, o que existe de melhor no mercado, e certamente vai precisar de uma review bem legal. Até mais, um abraço!